Bom dia, meus amigos. Estou voltando aí para mais um vídeo para continuar o assunto que eu havia parado, falando acerca do Sol, a Lua e as estrelas, parte 2 hoje. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em Salmos 136, versículos de 6 até o versículo 9. Salmos 136, versículos de 6 a 9. Versículo 6 diz assim: Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, falando aqui acerca do sol, lua e as estrelas, mais uma vez, não deu para terminar naquele vídeo, então eu vim para continuar. Diz que Deus é aquele que estendeu a terra sobre as águas. Então, voltando só ao assunto lá do primeiro vídeo, que eu estava falando acerca da terra também, diz aqui claramente que a terra onde nós habitamos, ela está estendida sobre as águas. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu já falei sobre isso. Então, nós estamos na terra e a terra está acima das águas. Versículo 7 diz que Deus, ele fez os grandes luminares. Quando fala sobre os grandes luminares, se refere ao Sol e à Lua. Então Deus fez os grandes luminares, ou seja, Deus fez dois grandes luminares. Essa referência, Deus está se referindo ao Sol e à Lua. Versículo 8 diz que o Sol é para governar de dia. Então, como já disse, por isso que durante o dia, mesmo que a lua esteja no céu, ela não vai ter o seu brilho, porque o governo do dia pertence unicamente e exclusivamente ao Sol. Então, o governo do dia pertence ao Sol. E mesmo se estiver nublado, o Sol está em seu lugar e continua sendo dia, não vira noite. Diz que, versículo 9, a lua e as estrelas para presidirem ou para governar a noite. Seguindo sempre a ordem de Gênesis, Deus criou a lua e as estrelas e colocou elas no céu, e elas só vão ter o seu governo durante a noite, somente com a ausência do sol. Então, onde estão as estrelas durante o dia? Uma boa pergunta para se fazer. Não pense você que durante o dia as estrelas estão lá do outro lado do mundo, no Japão, e que o Japão fica aqui embaixo, nesse lado da Terra, porque isso não é verdade. Já falei isso também, isso aí não é verdade. Então, durante o dia as estrelas não estão aqui para nós, clareando no Japão, e nós estamos aqui, nada disso. As estrelas continuam no céu, só existe céu aqui para cima, não existe céu para baixo. Então as estrelas estão no céu durante o dia, durante todo o dia. E o que faz com que elas não brilhem durante o dia é a ordem de Deus. Elas não têm governo durante o dia. Mas elas não é como uma luz que se acende somente à noite e durante o dia elas se apagam. Não, elas estão lá no céu, estão com o seu próprio brilho, continuam, só que nós não conseguimos enxergar, porque o governo dela não é durante o dia, é durante a noite. Então elas estão lá no mesmo lugar. O que faz com que nós não enxergamos esse brilho das estrelas durante o dia é a presença do Sol. O Sol, ele é muito maior do que as estrelas,
E o brilho seu é muito irradiante e muito mais do que as estrelas. E o Sol também é uma grande fonte de calor. Não é uma bola de fogo, como também muitos dizem. Muitos dizem, não, o Sol não é uma bola de fogo. E também o Sol não é estrela, como a ciência ensina. Ah, o Sol é uma estrela. Ainda diz que é uma estrela pequena ainda em relação aos outros. Nada. O Sol não é estrela, o Sol é Sol. É uma fonte de luz muito grande. E é uma luz muito forte. Então, durante o dia, o que nos faz não enxergar as estrelas não é que elas não estejam lá, elas estão no mesmo lugar. É a presença do Sol e o seu governo, seguindo sempre a ordem de Gênesis. Eu mesmo já consegui ver estrela durante o dia, não sei se você já conseguiu alguma vez. Mas note que se acontecer algum fato inédito de uma grande chuva, onde se escurece muito, em alguns pontos, você pode enxergar a estrela durante o dia. Isso já ocorreu comigo. Porque quando o sol está muito encoberto demais e o dia chega a ser quase que uma noite, então é possível sim ver estrela no céu. Mas mesmo que você consiga ver, ela vai estar quase que apagada o seu brilho. Mas não é impossível. Então lembrando sempre dessa ordem. O governo do dia pertence ao sol. O governo da noite pertence à lua e às estrelas. Eu quero que você abra também sua Bíblia lá em Josué. Vamos lá para Josué. Livro de Josué, capítulo 10 e versículo de 12 a 14. Josué, capítulo 10, versículo de 12 a 14, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Então preste bem atenção nesse ocorrido aqui, no livro de Josué. Diz claramente que Josué falou com Deus e pediu para que Deus parasse o sol e a lua. Aqui é muito claro isso. Aqui não tem interpretação. Não tem interpretação aqui. A Bíblia se interpreta por si só. Claramente diz que Josué falou com Deus para que Deus parasse o sol e parasse a lua. Olha o que diz o versículo 12. Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, os dois ficaram parados onde estavam. Por quê? Porque tanto o sol quanto a lua fazem movimentos circulares em torno da terra, e não ao contrário. Não adianta vir com esse papinho que Josué não sabia que era a terra que ficava girando, dando piruleta no ar, movimento de rotação a mais de 3.600 km por hora, e no movimento de translação, dando volta em torno de si mesmo. Esquece disso aí. Não pense que Josué não entendia sobre isso, não. Ele é muito mais inteligente do que nós somos hoje. Então ele sabia claramente que o sol e a lua davam volta em
torno da terra e não ao contrário. Não adianta dizer que aqui pode ser interpretado desse jeito, mas é de outro. Nada disso. Que se fosse ao contrário, Deus podia muito bem falar para Josué: não, Josué, eu vou fazer o que você está pedindo, mas não é assim que funciona. É a terra que fica dando volta em torno do sol, em torno de si mesmo, dando piruleta no ar, virando cambalhota. Nada disso. Deus não corrigiu Josué. Josué estava certíssimo. O sol e a lua dão movimentos circulares em volta da terra. Então, note claramente que Deus parou o sol e Deus parou a lua. Um parou em um ponto e outro parou em outro ponto, cada um em sua extremidade, ao ponto de dizer que o dia ficou muito comprido. Olha só o versículo 13. O sol se deteve, então ele parou. O sol se deteve. Não foi a terra que parou. O sol se deteve. E a lua parou. Então preste bem atenção nesse fato. O sol se deteve e a lua parou. Os dois ficaram parados. Cada um em uma extremidade. Mas como eu já falei, tem algumas pessoas que se acham muito inteligentes, que acham que hoje eles sabem mais do que os profetas antigos. Ah, não, mas isso é porque Josué lá naquela época não existia NASA para explicar para Josué que é ao contrário. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos supor então que Josué tivesse errado e que realmente fosse a terra que ficasse girando em torno do sol, dando piruleta, movimento de rotação, movimento de translação. Só o movimento de rotação dela seria 3.600 km por hora. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: você já imaginou você estar aqui na Terra num movimento de mais de 3.000 km por hora, mais de 3.600 km por hora, e a Terra girando e dando piruleta? Aí Deus parasse a Terra, como algumas pessoas acreditam. Isso é um absurdo. Já pensou? Algo está viajando a 3.600 km por hora e de repente Deus pisasse no freio da Terra e parasse a Terra? Você acha que os homens ficariam parados na face da Terra? Seriam lançados a quilômetros de distância do lugar que eles estavam. Morreriam todos, não acabaria o mundo. Seria pior do que o dilúvio. Não haveria mais vida sobre a terra, nem de homem, nem de animais. Então Deus só pôde parar o sol e a lua porque são os dois que fazem movimentos circulares em torno da terra. Se você estiver em cima de uma carroceria de um carro, de uma caminhonete, um caminhão, a 100 km por hora e o camarada pisar no freio, você é lançado a mais de 100 metros de distância. Agora imaginou você na terra e Deus pisasse no freio da terra a 3.600 km por hora, você acha que continuaria havendo vida na terra? Não. Deus parou o sol e a lua. E Josué sabia muito bem disso. Por isso que ele fala: Senhor, pare o sol e pare a lua. E os dois ficaram parados em seus locais. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. Quer dizer que onde a batalha se deu, e nos arredores, onde o sol estava brilhando naquele dia, o dia foi muito comprido. Ali o sol e a lua pararam, mas o sol continuou quente do jeito que estava. Não é porque o sol estava quente que Josué pediu para que Deus parasse, mas para que o dia fosse maior, porque seria impossível guerrear à noite. Então ele precisava da claridade do sol. E Deus parou o sol e Deus parou a lua. Deus não parou a terra. Quero que você abra aí sua Bíblia também no livro de Abacuque. Vamos lá, livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 3 e versículo 11. Abacuque, capítulo 3 e versículo 11. Diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas. Preste bem atenção. O sol e a lua pararam em
suas moradas. Não é terra que para. Vamos parar com essa conversa que a terra para. A terra não parou. A terra não parou porque a terra é parada, ela é estacionária, ela é fixa em cima das águas. Diz que a terra tem fundamentos, a terra tem base. Você sabe o que é um fundamento e uma base? São aquilo que dá sustento. Então a terra está em cima das águas. Sol, lua e as estrelas são governos. Sol governa durante o dia, lua e estrelas durante a noite. O sol e a lua fazem movimentos em torno da terra e não ao contrário. Então eu peço a Deus que, se você não tiver essa compreensão, que Deus possa estar abrindo a sua mente para que você creia na palavra de Deus. Isso daqui é o que eu tinha para hoje. Espero que você tenha gostado. E daqui a alguns dias eu vou estar colocando mais alguns vídeos falando acerca da criação de Deus. Espero que você possa ter aprendido alguma coisa hoje. Espero que eu possa ter te ajudado em alguma coisa. Então, é isso aí, meus amigos. E até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.